Olá, esse é o vídeo 26 da série sobre cura espiritual baseada no livro O Médico Jesus. O capítulo de que eu vou falar hoje se intitula Converse com seu travesseiro. Vou ler um pouco do que o autor traz no livro. Toda vez que a nossa consciência estiver perturbada por alguma falta cometida, nossas energias entram em desequilíbrio. E isso é uma porta larga para muitas doenças que a medicina ainda não conseguiu explicar. Seu travesseiro é um grande terapeuta. Consulte-o para avaliar se, antes de qualquer remédio, você não está precisando mesmo se reconciliar com seu irmão, solicitando perdão dos seus atos. Não podemos ignorar que as pessoas a quem prejudicamos podem estar projetando vibrações negativas em nosso desfavor. Que tal darmos um primeiro passo formulando uma oração em benefício daqueles a quem prejudicamos? Então, neste capítulo, o título é Converse com seu travesseiro. Ele sugere, então, que a gente, antes de dormir, faça uma avaliação dos nossos atos para verificar se aquela doença ou aquele mal-estar, aquelas sensações ruins no corpo, físico, material que estamos tendo, não é consequência de algum ato nosso de ter prejudicado uma outra pessoa, dos erros que nós cometemos. E aí ele traz que resolver essa questão emocional de raiva, de ódio, de culpa, de desejo de vingança, pode nos livrar de alguma doença. Bom, e aí, para aprofundar um pouquinho no capítulo, eu vou falar sobre o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Amai vossos inimigos. Bom, então, aqui, a passagem da Bíblia, que eu vou ler aqui num trechinho de Mateus, no capítulo 5, versículo 20, Jesus nos fala: amai vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Um pouco mais à frente. Pois se amardes somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis disso? Então a sugestão que é trazida aqui é de orar pelos nossos inimigos, E aí o Evangelho traz que as pessoas compreendem a palavra, não compreendem, na verdade, a palavra amar aqui, porque as pessoas entendem que amar os inimigos seria exigir que a gente tenha o mesmo sentimento de ternura com o inimigo que a gente tem com um amigo. E aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, vem dizendo que, na verdade, Jesus não entendia amar neste contexto com esse significado. Porque ele diz que isso seria até incoerente com uma lei da física, que é a lei de assimilação e de rejeição dos fluidos. Então o Evangelho traz, quando a gente está de frente de um amigo ou de um inimigo, a gente tem uma sensação diferente, porque quando se trata de um inimigo, os nossos fluidos se repelem, então a gente não deve cobrar da gente esse sentimento de ternura que a gente tem com um amigo, também ter com um inimigo. Bom, mas se não é isso que Jesus quis dizer, o que significa amar os inimigos? Aí eu vou ler um trechinho aqui, ó. Amar os inimigos é não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem segundas intenções e incondicionalmente o mal que nos fazem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhes o bem em lugar de desejar-lhes o mal. É se alegrar em vez de se afligir com o bem que lhes acontece. É estender-lhes mão segura em caso de necessidade. É abster-se em palavras e ações de tudo o que pode prejudicá-los. Enfim, é devolver-lhes sempre ao mal o bem, sem intenção de humilhá-los. Bom, e aí, compreendendo o que Jesus quis dizer como amar nossos inimigos, o Evangelho ainda acrescenta o dado, de que as pessoas
algumas pessoas acreditam que a morte do inimigo seria a solução para essas desavenças, enquanto que com o Espiritismo a gente sabe que isso não acontece, porque a vida continua após a morte. E o sentimento, esses sentimentos entre inimigos se mantêm após a morte, né? Após o desencarne. Então, ele ainda traz, né, que muitas das obsessões que acontecem são os nossos inimigos desencarnados que vêm nos obsidiar, nos prejudicar. Bom, então a orientação é, pelo menos, orar pelo seu inimigo, né? Bom, para não estender muito o vídeo, vou parar por aqui. Agradeço a sua atenção e peço que você compartilhe caso ele tenha sido útil para você. Obrigada, até o próximo.